tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem, este programa que nos ajuda a refletirmos a vida que a gente tem e a vivê-la bem, gente. A saboreá-la, celebrar a vida, saborear, degustar. Como é bom viver e como é bom agradecer a Deus a cada dia, cada sábado, a cada sexta, a cada quinta, a quarta, terça, segunda e ao domingo também. Então, que bom estar com cada um de vocês, nos ouvindo aqui no programa Viver Bem. O tema é muito interessante, né? Que acredito que muitos desconheçam, mas nós falaremos de uma forma bem acessível a todos, não de um viés só profissional, científico, psicológico. É a síndrome do hubris. Síndrome do hubris. Alguém já ouviu falar? Alguém já ouviu falar na síndrome do poder? Então, é justamente essa. Interessante. Já ficou interessada? Já ficou curiosa? Então aguardem aí, porque o Dr. Diego do Carmo, que é o convidado novamente deste domingo, a nossa audiência aí com ele tem crescido bastante e alguns ouvintes pediram que o Dr. Diego voltasse. Ele foi convidado mais uma vez para estar aqui no nosso programa Viver Bem. Ele que compõe também o time do programa e o time do grupo dos psicólogos que são católicos. Nós temos um grupo aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Quando eu falo aqui, gente, a rádio está no 8º andar e o nosso encontro, nossa formação com o bispo Dom Antônio Augusto, nós psicólogos, estudantes de psicologias e você interessado em psicologia também pode compor o nosso grupo e que se reúne aqui na Glória, nesse mesmo prédio da rádio, só que no 5º andar, todos os meses. E daqui a uma semana, daqui a alguns dias, nem sei se uma semana exata, mas daqui a alguns dias, no dia 29 de novembro, realizaremos o nosso retiro espiritual. Você pode participar, será dia 29 às 15 horas, com missa celebrada por Dom Antônio Augusto, aqui no 2º andar, e nós psicólogos, e você pode ser nosso convidado. E a missa será concelebrada pelo Padre Frank. Isso, Padre Frank. Vocês já o ouviram falar. O ouviram é o Dr. Diego, que vai falar sobre essa síndrome do poder. Mas antes eu peço que vocês anotem, por favor, o nosso WhatsApp 32313560, nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br e lembrem-se, nos sigam ali no Instagram. O Instagram é PGM Viver Bem. Boa tarde, Dr. Diego do Carmo. Que Boa bom tarde, tê-lo novamente neste domingo. Boa tarde, minha querida amiga, queridos ouvintes da Rádio Catedral, né, essa amada rádio que leva esse cuidado, né, através das ondas sonoras, das redes sociais. Né, é uma grande honra sempre estar aqui, né, sempre que me convidam, né, e fazer parte da equipe do programa, né, que eu considero uma família também. Muito obrigado. Né? Seu CRP, sua paróquia. Claro, minha paróquia de origem é a paróquia de Jesus Sacramentado, na Penha Circular, na Praça do Carmo. Lá também tem um ambulatório no qual eu também atendo às quintas-feiras, né, e meu CRP é 0570-252. Sou psicólogo clínico, especialista em logoterapia. Excelente. Atende em consultório presencial e consultório online também, não é isso? Isso, Diego. Também é palestrante, que eu já ouvi em algumas palestras. É muito bom tê-lo aqui nessa tarde de domingo. E vamos começar contextualizando ou esclarecendo, afinal, o que é esta síndrome de hubris. Primeiro vou começar falando do que é o hubris, né? Sim. Hubris significa depreciação sem piedade dos limites, né? Descaso de alguém pelos outros, achando que pode fazer tudo o que quiser. Foi o médico neurologista britânico David Owen,
né, que identificou uma desordem sofrida por pessoas que exercem o poder, né, a síndrome de Hubris, né, complexo de Deus. Ela tem alguns nomes, né, e em que locais de poder isso se manifesta. Acontece às vezes também da pessoa quando sai desse lugar, né, além de provocar raiva, enfim, aqueles sentimentos todos, a pessoa também, né, perde um pouco desse arquétipo, né, quando ela sai da figura de poder, né, isso pode acontecer. Tem até aquela falácia, né, do dito popular, né, dê poder a alguém, né, e você o conhecerá, né, mas penso que não é bem assim, né, a gente pode ver o que a pessoa é pelos valores, né, pela atitude. Mas, enfim, voltando para o nosso tema aqui da síndrome do Hubris, né, Hubris deriva do vocábulo híbris, né, que vem do grego, né, que é o que geralmente os heróis, né, cometiam, enfim, de alguma forma a humanidade com relação a, falando da Grécia, né, que era um momento ali politeísta, né, onde tinham muitas divindades. Né? Então essa hubris, como vem de um orgulho também, né, os deuses, as figuras deles, eles representam também algumas questões humanas, né, como orgulho, vaidade, tanto é que eles têm essas titulações também. Né? Então, você vê, quem cometia a hubris, esse pecado ou algo, essa anátema com do orgulho, né, ou ir contra, né, a vontade divina, se colocava um pouco nesse lugar também, do querer ser Deus. E para Deus, quem está abaixo, né, Deus é supremo em tudo. Então você pensa que ele trata como qualquer coisa quem não é Deus, né, ou uma divindade de alguma forma. Né? Isso você pode ver até no panteão, né, da religião politeísta, como a Grécia Antiga. Né? Zeus, a figura do onipotente central ali, que tinham as demais divindades. Né? E capaz de tudo, ego inflado, né, podia enfrentar. E aí, com relação aos heróis, né, aos humanos, né, o enfrentamento também, de alguma forma, diante das coisas que faziam com a humanidade. Né, e por isso também eram punidos, né, por essa afronta. Né? Então, assim, só para contextualizar um pouco até historicamente, né, o termo, né, de onde pegaram também para poder fazer essa figura, para entender, para nossa compreensão, né, significa depreciação, né, a hubris, né, sem piedade dos limites, né, e o descaso, né, das pessoas, como eu falei, né, partilha de elementos como o narcisismo e a psicopatia, né, indo para um ponto de vista mais psicanalítico, né, e há componentes caracterizados pela confiança excessiva que o líder sente nele mesmo quando chega ao poder. Né, pessoas de altos cargos, com poder exercício durante períodos longos, né, sem freios, apresentam um transtorno caracterizado pelo egocentrismo, né, abordagem pessoal exagerada, né, o surgimento de excentricidade, o desprezo pela opinião do outro, né, se alguém não concorda com a sua opinião, passa a ser o seu inimigo, né, suspeita das pessoas que lhe fazem críticas, né, acredita que suas ideias são sempre corretas e nunca reconhece seu próprio erro. É impulsivo, confia demais em seus instintos e desqualifica a opinião de outras pessoas. Né? Ocorre a soberba e perda de discernimento. Você vê que muitas coisas acometem, né, a síndrome de Hubris. Né? Porque justamente passa por essa questão do egocentrismo, né? Quase beirando aí uma psicopatia. Né? A pessoa não vê mais nada. Ela é o centro do universo, quase. Então ela se coloca no lugar onde ela pode tratar mal as pessoas, né, pisar nas pessoas, né, ela passa a não ouvir opiniões. Isso pode levar ela à queda, certamente. Né, e por vezes acontece. Né. Nem todas as pessoas, né, porque as figuras que a gente imagina de um líder não é assim. Um líder é aquele que estimula, né, que é uma referência, né, que passa valores, né, que por isso ele está ali como líder. Ele está, veja, às vezes é um lugar que ele está ocupando, né, mas tem gente que tem esse tipo de personalidade, né, que estimula as pessoas, né, que passa esperança, que traz esse estímulo pessoal mesmo.
Bem interessante você falar da personalidade, que como essa pergunta é um contexto, né, é importante que os nossos ouvintes saibam, né, como o doutor Diego vem colocando, gente, é um transtorno de ordem psiquiátrica, um transtorno de personalidade. Sim, Então sim. foi bem interessante colocar, né, em que uma pessoa, quando experimenta uma função de poder, sabe aquele velha expressão, quer conhecer uma pessoa dele poder? Então é isso, é um transtorno que acomete uma pessoa quando esta responde por algo de poder, uma função de poder. Então tem muitos, precisamos, como o doutor Diego começou a falar de líder, vamos falar disso, porque existe uma grande diferença entre ser líder e ter autoridade, por exemplo, entre ser líder, o verdadeiro líder. Quem é? O verdadeiro líder é aquele que sabe servir, que tem humildade, mas vamos falar disso que eu já gostei desse tema, mas já estamos entrando num minutinho de intervalo. Estamos só no contexto do programa e já entramos nesse minuto de intervalo, mas vale deixar claro, né, que a pessoa que é acometida, ela muitas das vezes não percebe e ela acredita que ela sabe muito mais e tem muito mais poder do que todo e qualquer, vamos chamar de liderado, ou as pessoas que estão em seu entorno. Mas aguardem aí, por favor, que é um minutinho apenas e voltaremos já. Boa tarde, queridos ouvintes. Voltando aqui, eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, também com o doutor Diego, que é psicólogo clínico, doutor Diego do Carmo. Estamos abordando hoje um tema muito interessante, que é a síndrome do Hubris, ou seja, aquela que é conhecida em nosso meio psicológico, nós psicoterapeutas, psiquiatras também, conhecemos essa síndrome, que é pouco falada, mas conhecemos como a síndrome do poder, a síndrome de Deus. Alguns se sentem um semideus, vamos falar disso também. E refletindo aqui comigo nos estúdios da Rádio Catedral sobre esse tema, eu estou com o psicólogo clínico especialista em logoterapia, que é o doutor Diego do Carmo. E você, que está nos ouvindo agora, conhece alguém que tem o rei na barriga, que talvez a gente possa dizer o poder subiu a cabeça? Afinal, né, nós temos esse trânsito, às vezes no trabalho, às vezes a gente desconhece uma pessoa que tem uma postura de uma forma e quando ocupa algum cargo de não vamos chamar de cargo superioridade, mas um cargo de autoridade, essa pessoa, ela se desconstrói a sua própria personalidade. Nós estamos falando deste transtorno de personalidade, que é a síndrome do Hubris. E eu quero fazer uma pergunta ao doutor Diego. Quer conhecer uma pessoa dele poder? Pode, então, falar um pouquinho dessa síndrome dentro desta afirmativa, né, que é bem popular no nosso contexto? É porque o poder ele é encarado, na verdade, ou deve ser encarado como responsabilidade, né? E muitas das vezes acontece, né, de quem alcança um alto cargo de ser corrompido por esse poder, né? É tomado por uma vontade de poder, vamos dizer assim, né? Tem também o psiquiatra Adler, né, que trabalhou a vontade de poder e como sendo uma finalidade do ser humano, de buscar sempre altas coisas ou poder nas coisas, enfim, ser o melhor, né? E em contramão a Viktor Frankl, que fala que o que vai mover a gente na vida é um sentido, né? Viktor Frankl, neuropsiquiatra vienense, né, pai da logoterapia, diz que o que move na gente é o sentido, né? E que a gente pode até ser impulsionado
né, por instintos, né, ou por condicionamento ambiente, né, mas a gente é refreado por valores. Então, o que nos move e é capaz de nos refrear e fazer refletir e pensar são os nossos valores, né? Mas, enfim, numa competição, às vezes, em termos políticos, por exemplo, né, pode acontecer da vontade de poder tomar, né, o indivíduo e ele fazer de tudo para chegar naquele cargo. E isso é muito perigoso, porque ele abre mão de todos os valores para conseguir o que ele quer. E Maquiavel, né, que é o pai da política moderna, diz que os fins justificam os meios. Veja o quanto isso é perigoso. Os fins justificam os meios. Né? Na verdade, é o contrário. Os meios justificam os fins. Perdão. Porque ele vai validar todo e qualquer comportamento que você tenha para poder chegar onde você quer. Né? Então, vai ser permitido pisar, matar, qualquer coisa bizarra que você possa pensar, né? E ele vai ser permitido para você alcançar aquele lugar de poder. Criar confusão, plantar dúvida. Estamos na era da fake news, né? Vivemos com a internet, tecnologia, então criar, né, coisas que não são reais, trabalhar com a verdade, mas invertendo essa verdade ao meu favor, para benefício próprio, né? Buscar contato próximo, ligando às vezes, né? Meio que confrontando as pessoas, né? E até colocando num lugar mesmo na parede, sabe? De você apoiá-la de alguma forma, prometendo coisas, cargos, né? Então tudo isso é Maquiavel, né? E inclusive quem quiser conhecer mais pode ler O Príncipe, né? Que é um livro clássico de Maquiavel, onde ele mostra tudo isso. E é importante conhecermos para identificarmos isso quando viermos a passar ou observar isso. Né? Muitas vezes a pessoa não percebe que está fazendo isso, né? E perde grandes amigos, perde grandes pessoas por esse comportamento. Né? Ou pessoas se afastam, não chega a perder, mas se afastam, porque vê que a pessoa está embebida nesse poder, nessa vontade de poder a qualquer custo, né? E que esse custo pode ser muito alto. Né? Então é importante a gente observar, né? E sempre refletir, né? E buscar uma maneira, né, de conseguir você observar e se auto-observar e ouvir a opinião do outro. Né? Você ter aqueles que eles são, né, mais caros próximos a você, com que você possa ver e checar o que está acontecendo no ambiente. Né? Porque a gente não pode ter decisões apenas unilaterais, elas precisam ter um corpo, né? Participar de um colegiado, né? Principalmente em termos políticos. Né? A gente governa não para a gente, mas para o outro. Né? Então precisamos ouvir. Né? E geralmente quem está alinhado num pensamento maquiavélico não ouve muito todo. Apenas ouve no sentido de se aproveitar o outro. Né? O outro passa a ser um trampolim para eu subir. Né? E não vir alguém com quem eu quero me preocupo e quero ajudar. Entende? Então a política maquiavélica é muito complexa e ela abre mão de todos os valores para chegar onde quer, no lugar de poder. Né? Não assim, Maquiavel não nega que o ser humano pode ser bom um com o outro. Né? E isso também é explicitado no livro. Mas ele vai fazer desses meios justificativas para alcançar os fins. E isso é algo que vai contra os valores, né? Vai contra os seus valores muitas vezes. Só que, por ser a síndrome de Rubens, por exemplo, pode ser um caráter transitório. E quando a pessoa saia desse cargo, ela possa rever tudo isso que aconteceu. Né? Então, por isso que é importante, né, estar observando. Né? E se você conhece alguém assim e tem a possibilidade de falar, né, com essa pessoa, procure conversar. Mas sempre levando em consideração, né, o amor, a justa medida, porque vai ser difícil dessa pessoa também ouvir de alguma forma e buscar ajuda. Porque ela não vai perceber muitas vezes. Muito interessante. Chegou também uma mensagem aqui pelo WhatsApp da Kátia Magalhães, de Oswaldo Cruz. Muito obrigada, Kátia. Ela pergunta ao Dr. Diego. Dr. Diego, como se desenvolve esta síndrome? Então, Kátia, muito obrigado pela sua pergunta e participação. Por favor, sempre nos enviem perguntas, né? E ela se desenvolve através de um local, às vezes, por exemplo, de competição por um cargo,
né, por um movimento até de empresarial, de empresa, né, surgiu alguma vaga e você está de olho naquela vaga, né, mas sobretudo, né, por exemplo, porque existe um ponto saudável também em você querer, né, evoluir como pessoa profissionalmente, e isso é saudável. A questão é quando você abre mão dos valores, pisando, mentindo, né, para poder chegar até esse cargo. Como você chega? Isso fala sobre você, né, o caminho que você percorre, né, e isso que é complicado, né, porque você só percebe depois, às vezes, que chegou, e é bom quando isso acontece, mas às vezes quando chega você também não percebe. E se coloca num lugar quase de semideus, às vezes, né, onde só eu sei das coisas, ninguém, todo mundo está errado, né, e é possível plantar mentiras, criar confusão, intriga, para que eu me mantenha no lugar onde eu estou, de poder, né, e eu deturpe informações, né, ou obrigue o outro lado quase, coloque na parede para que ele mova alguma coisa, né, para que ele haja desconforme com o que ele pensa e acredita, às vezes, né, você cria, né, possibilidades, né, assim, você promove esse ambiente de discórdia propositalmente, para que você consiga crescer, né, com o seu discurso, mas na verdade por trás você planta tudo isso, né, desarticulando o ambiente todo, para que você se mantenha articulado e capaz de controlar esse ambiente. Então, isso é puro Maquiavel, né? Eu não consigo pensar em outro escritor para falar sobre isso. Mas é muito complexo, porque a gente vê isso na nossa realidade muitas vezes, né? No trabalho, você vê isso às vezes em relações em outros lugares também, e, né? Pode ser até em círculos de amizades ou familiares às vezes também, entende? E você, às vezes, no amor você consegue falar às vezes, né? Mas por vezes vai ser difícil, porque a pessoa não vai entender ou não vai conseguir enxergar que está nesse lugar, porque realmente ele toma o poder, ele acaba corrompendo essa pessoa de uma tal forma que ela não percebe esses desvios que estão ocorrendo, né, de conduta, de caráter, né, e só às vezes quando ela sai desse lugar que ela consegue se colocar em outro. Primeiramente, às vezes vem a raiva, né, enfim, por ter saído do posto, não devia ter saído, enfim, e depois vem esse momento de assimilação, quando ela talvez se coloque mais para ouvir, né, e perceber tudo o que fez, né? Porque a gente acredita também na questão da pessoa ressignificar as coisas, né? A gente trabalha com ressignificação, com mudança, né? E isso pode acontecer, sabe? Somos seres humanos, né? Passíveis de erros e de reconhecer esses erros. Isso nos torna humanos, né? Muito interessante. Aqui estão me perguntando se essa síndrome acomete, afeta somente homens. Não, gente, afeta mulheres também. Mulheres que ocupam cargo, que têm cargos também, ou que elas se apropriem de uma função e entendam que é superior ao outro, né? Tem muito a ver com esses traços de caráter, né, que o Dr. Diego está colocando, o comportamento impulsivo é algo que a gente também observa muito na clínica. A impulsividade é muito presente nesse transtorno, né? E esse transtorno de personalidade tem a ver quando o indivíduo, quando a pessoa busca o poder a todo custo, que foi o que o Dr. Diego coloca. É aquele que fala que, ou que fala, ou que pensa, ou que se comporta, quero ser o dirigente a qualquer custo. Sim. Decide ser o presidente, decide ser o dirigente, decide ser o chefe. E o poder, eu diria, que é uma droga que pode intoxicar. Sim. Então é preciso ter muita consciência afinada em relação a Deus, em primeiro plano, e consciência afinada no respeito ao próximo, no respeito às leis. Né? E a palavra respeito é algo que precisa ser permanentemente exercida, não apenas refletida, não apenas discursada. Então, também me perguntam se esta síndrome tem a ver com o complexo de superioridade, doutor Diego. Vou deixar o doutor falar.
Sim, tanto é que muitas vezes pode se comparar com o complexo de Deus, né? Como a gente já conversou aqui, né? A pessoa ela se coloca num lugar onde ninguém sabe mais do que ela nada, né? Isso pode acontecer em diversos meios. Você pode conhecer às vezes aquela cozinheira, né? Não, você não sabe fazer isso, não. Deixa que eu faço. Ela não deixa ninguém mexer na cozinha porque só ela sabe fazer como ninguém qualquer coisa na cozinha. Entende? Isso é só um exemplo que eu dou. Pode ser aquele rapaz também que se empenha numa atividade e não deixa ninguém mais pegar porque só ele sabe desempenhar aquilo, como se não fôssemos transitórios. Um dia não vamos estar mais ali ou sermos capazes de fazer aquilo. Pode ser uma enfermidade, pode ser pela idade, pode ser porque estamos em outro lugar. Então, assim, a humildade, né, isso nos torna humanos e também a responsabilidade. Né? Se temos o poder do conhecimento de alguma coisa, né, isso só se justifica e se valida pela responsabilidade. Né? Não tem outro sentido, né? Se eu, por exemplo, se eu começo a beber só desse poder, ele envenena. Né? Porque eu vou passar a pensar como Maquiavel. Eu preciso me manter nesse lugar de poder. E vou tentar acabar com quem está me perseguindo, ou quem está de outra chapa, ou contra mim. Né? Começa a criar uma perseguição mental, às vezes, né? E que todos são inimigos. Né? Só eu estou certo e quem concorda comigo que tá certo. Né? Quem pensa diferente está permanentemente errado. Né? É uma dicotomia mesmo, uma inversão de valores, né? Em que só é possível, né, observar às vezes esse comportamento diante de uma clínica, às vezes. Né? A própria pessoa às vezes não percebe isso e vai à clínica por outro motivo, né? E às vezes reconhece isso em algum lugar e começa a trabalhar. Né? É praticamente uma antítese do que mais se busca em um líder, como eu disse, né? Que é a humildade, que o líder está ali num papel de proporcionar essa liderança, mas de dirigir também, né? E de estimular, né? De passar valores, né? E de você ver que a pessoa que tem esse caráter de líder, né, muitas vezes ela não está no lugar da liderança em si, mas você percebe que ela tem essa característica, porque ela sempre impulsiona, né, e delega responsabilidades. Né? Ela não toma para si tudo, né? Ela não sabe de tudo. Pelo contrário, ela conta sempre com os que estão próximos dela. Né? E delega essas responsabilidades, sabendo também o que de melhor cada um faz. Né? Procura ver esse talento de cada um, né? E explorar isso, explorar na forma mais positiva possível. Né, que ele invista nesse potencial, né, esse daimon, né, como diria Aristóteles, né, filósofo grego, né, que é essa potência de vida, aquilo que você faz de melhor, que brilha os olhos. Né, um líder vai olhar para isso e tentar investir em você nesse sentido. Né, mas Maquiavel não. Maquiavel vai tentar acabar ou usar disso para poder elevar-se. Né, vai usar você como trampolim ou mecanismo para que ele alcance o lugar que ele quer permanecer. Né? Segundo David Owen, essas são algumas das características dos comportamentos exibidos pelas pessoas afetadas pela hubris. Né? Orgulho, arrogância, alta confiança excessiva, ações bobas, né? E contrassenso comum, né? Concedem glória através do poder, né? Preocupação exagerada com sua imagem, propensão ao discurso exaltado, desprezo por pares e colaboradores, buscam reconhecimento histórico, né, perdem contato com a realidade, né, sério estado de negação, né, cometem atos impulsivos, tomam decisões na prática ou muito caras, são extremamente manipuladores, afetam o bem-estar da comunidade em que está. Então você percebe que essa síndrome ela é muito perigosa, né, e ela pode destruir até o meio em que a pessoa está. Né, porque causa uma desarticulação muito grande, né, e ela faz da pessoa uma manipuladora de outras, né, através de artifícios que inexistem às vezes. Cria-se, né, factoides, né, verdades que não são verdade, né, para poder construir essa questão. Né, ou falam que as pessoas pediram para que eu estivesse nesse cargo, né, eu estava desde a raiz histórica de tal evento, mas você percebe que ela não tem nenhuma característica, né, de atitude que já faz diante do que ela propõe. Então você percebe um certo descrédito se você parar para analisar,
né, a figura. Né? E isso acontece, a gente consegue ver em muitas campanhas eleitorais, às vezes, né? Onde as pessoas se ocupam tanto em atacar e não de falar das suas propostas, às vezes. Né? Então, isso, o que é isso senão manipulação, entende? De alguma forma. Né? E se eu tenho propostas e intervenções que são interessantes e importantes, eu me preocupo com o outro, ou para quem eu quero, né, governar ou exercer essa responsabilidade, eu deveria estar preocupado e ocupado, né, em propor, em falar das minhas propostas, daquilo que eu quero de melhor para as pessoas, para o mundo, né, para o cargo que eu quero ocupar, e não falar mal do outro para poder conseguir alcançar esse cargo, né, para atacar, criar mentiras, enfim, estimular a divisão. Esse tema é muito rico. Gente, tem que fazer um tema 1 e tema 2. Vamos voltar, doutor Diego? Vamos? Não, quem sabe. Olha lá, o intervalo. Gente, que tão pena, rápido. é tão rápido. Estaremos fazendo um intervalo e voltaremos para o nosso último bloco. Passa muito rápido. Gente, um minutinho, aguardem aí que voltaremos já. Boa tarde, queridos ouvintes do programa Viver Bem da nossa amada Rádio Catedral FM 106.7, nesse domingo abençoadamente maravilhoso. E estamos no último bloco do programa Viver Bem, que é o programa de psicologia, de espiritualidade, psicologia e espiritualidade, aqui da nossa querida Rádio Catedral. E sempre, em todos os domingos, nós, psicólogos, estamos aqui refletindo sobre um tema que você, querido ouvinte, nos encaminha, nos pede, dá sugestões. E hoje o tema é a síndrome do Hubris, que é conhecida popularmente como a síndrome do poder, né? Aquela pessoa que para você entender melhor, aquela pessoa que se sente superior, né? Aquela pessoa que muitas das vezes até humilha os seus, quem está um pouco abaixo. Eu não gosto de usar a palavra subordinada, eu acho que ninguém deve ser subordinada a ninguém, mas e que tenha respeito pelas funções hierárquicas. É isso que eu penso, né? Mas estamos falando dessa síndrome e junto comigo está o Dr. Diego do Carmo, que é da paróquia Jesus Sacramentado, ali da Penha Circular, e ele está abordando sobre esse tema. Continue fazendo as suas perguntas e estamos aqui para respondê-las todas. Dr. Diego, a pergunta que chega é da produção quais os sintomas desta síndrome? Os sintomas, como eu pude colocar antes, né? Tem David Owen, né, que descreveu essa síndrome, ele coloca esses 14, né, sintomas. Né? E orgulho, arrogância, autoconfiança excessiva, ações bobas, contrassenso comum, né? Conceder glória através do poder, né? Promessa de cargos, né? Preocupação exagerada com a sua imagem, né? Sem se preocupar com os valores, né? E valores que eu falo de pessoa, né? De cuidado com o outro, né? Propensão a discurso exaltado, desprezo por prazeres por pares e colaboradores, não respeita as ideias do outro, né? Busca reconhecimento histórico e excessivo sobre si, né? Perdem o contato com a realidade, né? Sério estado de negação, né? Quando não concorda com o que ele fala, ele entra em negação. Né, cometem atos impulsivos, tomando decisões na prática muito caras, né, são extremamente manipuladores e afetam o bem-estar de toda a comunidade. Né, a síndrome também é conhecida como síndrome da presunção do poder, né, corresponde a um padrão de comportamento provocado pela exposição a um cargo de poder que se reflete pelo transtorno de personalidade de homens e mulheres impulsivos e imprudentes devido a seus arroubos autoritários e desequilíbrio emocional. Né? E como prevenir a hubris? Né? A primeira recomendação é a capacidade para abandonar a cadeira do poder em devido tempo. Né? Você reconhecer que aquilo ali é um estado, não é permanente.
né, em que você está ali com uma responsabilidade naquele momento em liderar, né, em gerir uma equipe, uma empresa. Né. Eu me lembro de um amigo que conversava comigo tempos atrás, uns 10 anos atrás mais ou menos. Ele estava num lugar de poder na empresa em que ele entrou na empresa aprendiz e ele chegou até sócio da empresa. Passou por todos os cargos, né? Foi, enfim, para a linha, foi gerente. Dali ele virou o sócio da empresa. E ele falava comigo: Diego, eu tenho medo porque agora eu tô no topo. E daqui só para baixo depois, né? Falei: não. Você tá com uma posição em que você pode fazer muitas coisas, né? E se caso isso mude depois com o tempo, se reinventar. Né? E ele me falava isso há tempos atrás. Hoje ele trabalha em outra coisa, em outro ramo, né? Mas se reinventou, né? E continuou seguindo a vida. Mas era uma preocupação dele, né? E até um professor meu também uma vez contou algo assim, né? Em que ele tinha passado por uma empresa, por uma prova de concurso muito boa, e ele falou: e agora, o que eu faço da vida? Né, eu tenho já um futuro agora bem organizado, né, financeiramente falando, né, tenho minha família, né, e o que ele buscou, né, para poder preencher, né, eu falei: o que eu posso... Ele falou que ele gosta de fazer o que ele gostava, algo que preenchia de sentido, ele foi ensinar, ele foi ser professor. Né, e aí ele teria tempo para se dedicar também a algo que trouxesse valor para ele. Não que o trabalho não traga, o trabalho também nos traz valores, mas ele foi buscar passar esses valores através do lecionar. Né? E ele dá aula de logoterapia, né? Um professor meu que foi da pós-graduação. Mas a primeira recomendação é essa, né? A capacidade de abandonar a cadeira de poder, né? Cercar-se de pessoas que lhe transmitem a verdade e não apenas o sim para tudo. Isso é muito importante, né? Porque você precisa em qualquer, né, em ter esses feedbacks, né, da vida, das pessoas que são próximas a você, né, para te fazer enxergar, né, tirar essa venda dos olhos que o poder acaba às vezes colocando, né? É interessante que na Roma antiga os generais vitoriosos, né, celebravam a vitória, né, numa parada. Eles faziam uma parada, paravam a cidade toda e passavam no meio da cidade com um exército, né, entre as massas, né? E para refrear essa rubris, né, essa questão do orgulho, do poder, né, atrás do general, na mesma carruagem, ia um escravo, né, que lhe soprava ao ouvido: momento mori, né, a expressão latina que significa lembra-te de que és mortal, né, para que ele nunca esquecesse da humanidade dele. Né? E, enfim, a síndrome do complexo de Deus, síndrome de Hubris, né, trata-se de uma tentativa do sujeito de incorporar a personalidade de Deus quase, né, colocando-se numa busca plena do gozo, né, voltando para a psicanálise um pouco, nessa vontade de prazer desenfreada, em responder à sua necessidade de estar naquele lugar, né, e fazendo de tudo para chegar nele. E tem uma relação muito direta, né, eu diria, com o transtorno de personalidade narcisista. Mas contribuindo com os sintomas, né, quais os sintomas, tem um dos sintomas que me chama muito a atenção, que é a necessidade exagerada de reconhecimento que essas pessoas têm. Elas querem a toda hora ser reconhecido por algo ou alguma coisa que tenha feito. Outra é a impulsividade, nós já falamos logo no início do programa, e também a confiança exacerbada, exagerada em si mesmo. Como o doutor Diego, em outras palavras, colocou, né? Não é uma pessoa autoconfiante. Gente, a gente conseguimos fazer essa distinção. Quando aquela pessoa ela confia tanto que ela minimiza a contribuição do outro. Então, existem formas de distinguir, sim. E a própria pessoa que tem essa síndrome, ela não consegue se perceber. Né? Se ela é levada ou confia numa psicoterapia, aí sim, ela vai ser pontuada e ela vai aprender o autodistanciamento que é necessário até para construir relações saudáveis. Porque o que eu vejo de muito tóxico, eu diria, na pessoa que tem essa síndrome, que ela despreza as contribuições alheias, o valor que o outro tem. Isso é muito claro.
é até intimidador, né? E é difícil Verdade. uma convivência assim, não é mesmo? Agora tem uma pergunta da Maria Amélia de Niterói. Ela pergunta: se é uma doença ou um transtorno, pode-se dizer quais são as causas? Muito obrigado, querido ouvinte, pela pergunta. Né? As causas vão ser justamente essa busca por lugares, né? Por lugares altos cargos, né? Ou então você percebe que tem uma idealização, né? E pela força dessa ideia, longe da realidade, a pessoa assume uma postura, né, de uma busca desenfreada, abrindo mão dos seus próprios valores para chegar até esse cargo. Né? E é diferente de uma questão, por exemplo, de uma prova de um concurso, que você se dedica ali para poder passar, né, para construir a sua vida, enfim, você sempre sonhou em ser militar e você se dedica a estudar para aquela prova e faz exercício, estuda. É diferente disso. Né? Eu estou dizendo aqui de um cargo em que a pessoa abre mão, né? E o esforço que ela empreende é para contaminar, às vezes, o ambiente, né? Para que ela consiga chegar àquele cargo. Né? E não diria nem que pelo menor esforço possível, não, porque isso também empreende esforço. Mas você veja, o esforço que ela tem ali é em criar aliados, né? E até intimidando pessoas, né? Muitas vezes utilizando do seu próprio cargo, né? Oferecendo coisas, né? Quando eu estiver lá, eu vou te dar um cargo para você assumir tal coisa, né? Eu vou te dar poder para fazer tal coisa. Então ela assume já esse lugar antes e desse lugar ela já começa a contaminar e contagiar a quem está à volta para que concorde com os pensamentos. E é nessa questão que se vê o perigo, né? Porque você pode assumir, né, em detrimento de muitos valores humanos. Né? Você passa a desprezar, a não ouvir, a pisar em pessoas, né? E abrir mão de seus próprios valores pessoais para poder chegar, né, àquele alto cargo. Né? E isso tudo é muito perigoso, né? Até fazer coisas escusas, né? Cometer crimes, né? E isso é passível de lei, obviamente, né? E tudo que a gente faz na vida tem consequência, né? E eu não digo só de um olhar divino, mas aqui na Terra mesmo, legalmente falando, né? Porque a pessoa às vezes usa de coisas que são coisas que trabalham contra a lei para poder chegar até onde querem. Né? Seja de comprar uma prova de concurso, né? Ou a minar toda uma empresa para chegar àquele alto cargo. Né? E quando chega lá, às vezes a empresa é ruim, porque a pessoa não tem capacidade técnica, às vezes, de lidar com aquele cargo. Porque para você ser um bom líder e um bom gestor, você precisa ouvir. E quem é embebido da vontade de poder, né? Ou do complexo da síndrome de Hubris, né? Tudo que ele faz é não ouvir. Ele só concorda com quem pensa igual. Então não há diferença. E para a gente construir pensamento, é preciso ouvir algo diferente. Né? É assim que se constrói ciência, né? Através da dialética. Né? Você tem que construir pensamentos diferentes. Né? Através de saberes diferentes, a gente constrói ciência. Né? A gente vai alinhando ali, né? Fazendo trabalhos, pesquisas, né? Para poder ver o que pode ser feito para melhorar. Né? Ambos tratando do mesmo propósito. Né? Como se fosse um sentido único que movesse. Né? A logoterapia traz o monotropismo, né? Um sentido único que a gente busca, né? Como a paz, que a gente deve buscar, né? Como a paz. Né? Então, assim, para construir ciência é preciso pensar também assim, de lugares diferentes, mas construindo um diálogo de saber, para que a gente construa a saúde, assim como a psiquiatria faz com a psicologia, como o interdisciplinar também que acontece na ciência, né? E na saúde, né? Onde o médico trabalha com psicólogo, com nutricionista, com enfermeiro. Né? E essa vontade de poder, ela anula isso, essa capacidade de ouvir, independente do cargo que a pessoa ocupe. Às vezes ela está num cargo que nem é assim, mas ela tem essa vontade de poder nela. E isso faz com que ela mine esse ambiente perigosamente, que se torna um ambiente bem tóxico, né? Até para trabalhar. As pessoas começam a sair do trabalho, não ficam mais
né, mais assim, saudáveis trabalhando, porque é um ambiente muito pesado, né, de tanta reclamação e coisas que vão se criando, né, e isso é muito perigoso. Eu também contribuindo, né, ampliando até um pouco mais essa pergunta da Maria Amélia de Niterói, antes que nosso programa termine, porque já chegamos, gente, ao final, mas eu quero falar rapidamente dos fatores mesmo que exercem influência ao desenvolvimento deste transtorno. Ninguém nasce com ele. São fatores ambientais, precisamos prestar bem atenção a como incentivamos as nossas crianças, Sim. né? Porque ainda que haja uma personalidade mais marcante, um temperamento também mais marcante, são as experiências da nossa história de vida, dessa convivência, que levam e influenciam a personalidade de cada um. Então, o que eu quero dizer, se uma pessoa cresceu em um ambiente marcado pela necessidade de reconhecimento alheio, e muitas das vezes, e isso, gente, que eu estou falando é baseado em estudos científicos, né, e também constatados na nossa clínica. E se essa pessoa também cresceu num ambiente em que ela se sentiu humilhado verbalmente por outras pessoas, é possível sim que apareçam sintomas vinculados à síndrome de Rubens. É dessa ordem. Então, devemos ficar muito atentos, né, a esses... Nós estamos usando a palavra tóxico, né? Porque a convivência realmente, muitas das vezes, quando a gente se depara com pessoas que têm essa síndrome e essa pessoa ela não vai reconhecer que tem algum transtorno, ela está achando que ela está usando do poder mesmo que ela tem. É preciso muito tato, né? E até buscar ajuda psicoterápica para poder aprender a se preservar, a manter o distanciamento necessário para não se deixar afetar tanto, porque todos nós, em algum momento, seremos afetados. Sim. Muitas vezes você vai procurar a clínica quando o ambiente que está gerindo começa a ficar ruim, né? Começa a não funcionar, e aí vai para a clínica, né? Isso. E o programa... Infelizmente, chegou ao final. Eu agradeço em nome de toda a equipe técnica da Rádio Catedral, ao Dr. Diego do Carmo, essa participação brilhante. Um prazer, Sônia. É um tema muito interessante, e ainda tem muitas perguntas a serem respondidas, fazer 2. Essa foi a fase 1, a etapa 1, programa 1. Quero trazer mais gente para conversar com a gente. Nietzsche, mais filósofo, né, para poder trazer. Exato, e será muito bem-vindo. Eu peço que o Dr. Diego se despeça, deixando o seu contato e uma mensagem aí para os nossos amados ouvintes. Claro. E meus contatos, né, profissionais, né, tem meu telefone celular, que é 21 98778 4672. Eu atendo atualmente no Largo do Machado, na Clínica Victor Frankl, atendo na Paróquia Jesus Sacramentado, na Praça do Carmo, na Penha Circular, e na Ilha do Governador, no Ambulatório Victor Emil Frankl. Então esses são os meus endereços e o meu contato celular, né, como eu dei agora no início. E uma mensagem que eu deixaria é que procure cercar-se de pessoas que lhe façam sorrir o coração, como dizia Lewis Carroll, né, o autor de Alice no País das Maravilhas. E que essas pessoas que te façam bem, elas também te apontem também coisas precisas sobre você, que sejam grandes amigos que sejam capazes de te apontar melhorias para a vida. E geralmente quem nos ama tem essa docilidade ao falar, esse tato e cuidado ao falar. E procura viver, se auto-observando nessa auto-melhoria. Sem percebendo quando a mão às vezes pesa mais um pouco, e procurar trabalhar seus valores internos em tudo que você fizer, para estar congruente com o seu pensamento, com a sua ação e o sentimento. Perfeito, bacana demais. Gente, a Clínica Victor Frankl
está aberta de segunda a sábado. E o nosso contato é o 99506-6463. É contato do WhatsApp. Somos atualmente 14 profissionais, né? 14 especialistas em logoterapia. 14 psicólogos, né? Quando falamos aqui em logoterapia, não estamos desmerecendo nenhuma abordagem, Sim. muito pelo contrário, muito pelo contrário. Tá bom? E eu quero também deixar um abraço muito carinhoso a você, Estela querida, a Estela do Hélio, a Estela que me abraça também, que me conheceu através das ondas da Rádio Catedral. Um carinhoso abraço a você, Estela, e muito obrigado por sua audiência. E uma gotinha para a reflexão da semana, eu quero dizer: se você quer ser um líder de verdade, você deve imitar a Cristo, né? Os mandamentos, esse é o nosso verdadeiro Cristo, nosso verdadeiro psicólogo, nosso verdadeiro líder e autoridade. Não use nunca o poder, o ideal é conquistar, é cativar, é trazer bem junto do lugar sagrado, que é o coração, mas com autoridade. E a autoridade é amor, gente. E assim poderemos viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.